Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Tua igreja te clama, Pai. Tua igreja te louva. Hala malachai, calabai. Ó Santo de Israel, nós te bendizemos e pedimos, volta, Senhor Jesus. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e que é o selo da promessa que um dia estaremos contigo. Aleluia, aleluia. Volte, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, Senhor. Precisamos de Ti. Aleluia. Amém. Queridos, você pode se assentar. Aleluia. E abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Estamos acabando, gente. Vocês estão me suportando já por 4 capítulos de Gálatas. E hoje estaremos refletindo sobre Gálatas, capítulo de número 5. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. A ideia é até a semana que vem a gente terminar o livro. E depois o pastor Zé Ramiro vai me dar umas férias de pregar no domingo à noite. Aleluia. Vocês estão cansados de me ouvir, vão ouvir um pouco o pastor. Carta de apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Nós leremos todo o capítulo. Com isso eu garanto que essa semana você vai ter lido 2 capítulos da Bíblia. Porque nós já lemos o Salmo 84 e vamos ler o capítulo de número 5. Sábado que vem você pode falar, eu li 2 capítulos da Bíblia na semana. Pelo menos isso. Vamos lá? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja
uns dos outros. Pai amado, nós te bendizemos pela porção da tua palavra lida. Te bendizemos, ó Deus, pela advertência que Paulo faz aos Gálatas. Mas pedimos encarecidamente, Senhor, que a tua presença se faça real em nosso meio. E que a tua palavra seja vivificada pelo teu Espírito Santo. Que ela caia no nosso coração como um solo fértil e que ela venha a produzir tudo aquilo que o Senhor quis desde antes a fundação do mundo, Pai. Que nós possamos ser tratados, purificados, limpos pela tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos falado sobre Gálatas e temos falado, pensando nesse livro, sobre a nossa realidade de igreja de Itaí. O pastor está ali. Tudo bem, pastor? Pastor Onofre está aí conosco, fundador do nosso trabalho aqui. Olha que benção. É muito bom a gente pensar na palavra de Deus, do que aconteceu, e a gente tem feito isso, mas também do que ela representa hoje para a gente. Nós já falamos que a Galácia era uma região da Ásia Menor, que a Galácia era uma região multicultural, a gente já falou sobre isso. Lá tinha celtas, se quiserem tirar o retorno, fica bom para mim. Lá tinha celtas, tinha bárbaros, tinha romanos, tinha judeus messiânicos, né, que são os novos convertidos em Cristo, e judeus que queriam ser judeus. Nesse caldeirão cultural de múltiplas culturas, múltiplas pessoas, de múltiplas línguas e crenças, a igreja da Galácia, que começou tão bem, de repente passou a ser uma igreja que estava falhando. Por quê? Porque chegaram pessoas querendo que eles assumissem posturas judaizantes. Queriam que eles fizessem e cumprissem a lei. Então não podia mais comer presunto, nem carne de porco, né? Não podia comer carne sufocada por sangue, não podia comer estrogonofe, porque a Bíblia nos ensina no Velho Testamento que você não pode comer a carne com leite, né? Então, há várias regras, entre elas, a mais chocante era justamente a que marcava a aliança, que era a circuncisão, que era passar a faca na pelezinha dos cidadãos. E isso era feito no 8º dia de vida para quem tivesse nascido debaixo daquela lei. Por que o 8º dia? Porque Deus determinou assim. É interessante que séculos depois a ciência mostra que o melhor dia de cicatrização de qualquer dos dias da nossa vida é justamente o 8º dia de vida. A melhor cicatrização é no 8º dia. Mas eram homens adultos. E os irmãos já devem estar pensando como devia ser difícil o homem adulto ter que ir lá e passar a faquinha. E é nesse contexto que Paulo está defendendo o verdadeiro evangelho e está falando sobre isso, e nós vamos pensar exatamente o que ele diz aí. E esse capítulo, para mim, é o capítulo clímax, é o topo do nosso estudo, da nossa lição, da nossa carta. Próximo, por favor. Nós vamos falar hoje sobre liberdade e escravidão. Paulo traz esse contexto. Espera aí, queridos, nós já pregamos, nós já anunciamos o evangelho, vocês acreditaram em Jesus, vocês foram batizados, vocês já receberam o Espírito Santo, vocês são de Deus. Por que é que vocês estão voltando às regras? A lei, Paulo já disse isso, a gente já estudou, era como um aio, como um pedagogo, como aquele tutor que estava guiando vocês até chegarem a Cristo. Quando vocês chegam em Cristo, vocês chegam na maturidade. E não é assim. Há regras que a gente tem que ter quando a gente é criança, não tem? Afinal de contas, algum adulto aí usa babador na hora que vai comer? Muito raro, né? A não ser que você vá num restaurante que tem esse costume, alguma coisa, mas a gente não usa babador. Mas quando você tinha 4, 5, 6 meses, com certeza você usou muito babador. Porque a criança, gente, parece uma bica de fazer saliva. Aquilo vai babando, e babando, e babando, e babando, e babando, e molhando. Quem tem filho pequeno sabe que lá pelos 4, 5, 6, 7 meses,
você lava 10 bodezinhos no dia, porque é uma babação só. Aquilo era útil enquanto bebê. Agora que é adulto, é útil? Não. A lei, ela foi muito útil, justamente para mostrar o quão distante nós estávamos de Deus. O quão distante a gente não consegue alcançar a Deus. Como diz Karl Barth, que é um grande teólogo do século passado, ele fala que Deus é o totalmente santo, totalmente outro. Ele usa esse termo, porque não tem como você explicar a santidade de Deus, a não ser que é outro. A gente não consegue nem entender. E por mais que a gente faça atos de justiça, os nossos atos de justiça são como um pano de imundícia, já disse Isaías. Nós estamos longe de sermos santos, mas Deus em Cristo nos chamou para a liberdade. Cristo nos libertou para a liberdade. Isso é interessante, porque isso mostra para mim e para você que a gente pode, mesmo sendo liberto, não escolher a liberdade. A gente pode escolher ser preso. No Antigo Testamento isso era possível. O servo servia até os 40 anos. Quando chegava os 40 anos que ele tinha prestado lá, ele poderia ter a liberdade dele, ou ele poderia chegar no seu servo e falar, eu quero continuar sendo servo seu. E ele marcava a orelha. Por isso que o salmista Davi diz, Senhor, o Senhor furaste a minha orelha. Por conta disso, porque era um sinal que, olha, eu tenho idade, eu já cumpri o meu papel, mas eu quero continuar sendo escravo. Porque às vezes, naquela situação, naquela cultura, ser escravo era mais vantajoso do que ser livre. Porque ser livre, sem você ter uma terra, sem ter onde plantar, sem ter o que comer, poderia ser morrer de fome. E pelo menos na casa ali, onde você estava como escravo há tanto tempo, pelo menos a comidinha você ia ter. Um lugar para dormir, um lugar no cantinho, e ter que servir o servo. Já estou acostumado, vamos embora. Mas isso mostra a importância da gente olhar para a liberdade em Cristo com o olhar de Cristo. Porque afinal de contas, a gente não pensa sobre isso. Por isso, na hora de iniciar o culto, eu pensei no Salmo 84. Como é bom, agradável estar nos teus tabernáculos, Senhor. Agora imagina o salmista falando isso. Ele tinha que ter pegado a ovelha, pegado as rolinhas ou as pombinhas, ido para o tabernáculo, chegar para o sacerdote, confessar os seus pecados, matar o bichinho, derramar o sangue, para estar lá no tabernáculo do Senhor. Hoje a gente pode se preparar, 6:30 da tarde, o sujeito começa a se preparar para vir no culto. Ou fica em casa assistindo. Brincadeira com os irmãos que estão na live. Mas a gente tem essas comodidades, muitos têm veículo, tem carro, tem como chegar aqui, outros não. Mas anda uma distância de 1, 2, 3 quilômetros. Naquela época você tinha que sair da sua cidade para ir para Jerusalém. Era estrada. E Jerusalém fica em cima. Tanto que os salmos do 121 ao 130 e pouco são cânticos dos degraus. É o cântico que você cantava subindo. O povo ia alegre, dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, cantando na subida. Você já cantou na subida? Eu gosto de correr, gente. Mas na subida eu engato uma reduzida e vou bem devagarzinho. Agora, correr na subida, cantando, subir cantando, não é fácil. Eu já participei de uma prova que eu estava passando a subida longa, todo mundo morrendo, daí vem o grupamento dos bombeiros, todos correndo juntos, cantando. Essa subidinha não é de nada. E passaram nós e foi, a subidinha não era de nada para eles. Mas em geral a subida é difícil. Mas a gente tem que pensar nessa liberdade que a gente tem. Hoje você está a um coração arrependido de estar dentro do reino de Deus. Jesus disse, o evangelho pregado foi o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você está à distância do arrependimento. Arrependeu? Você está no reino. E isso é muita graça. Lembra que a gente comparou a graça como se eu chegasse aqui? O Saulo não está aí hoje. Como se eu chegasse e desse uma caminhonete 0 quilômetro, com IPVA pago, com garantia de 3 anos. Mas a graça é mais do que isso.
É o sujeito dar a caminhonete, dar o sítio, dar a casa, dar uma viagem internacional e ainda ficar preso no seu lugar pelo crime que você cometeu. É um pouquinho assim ou mais. A liberdade é linda, mas às vezes a gente se acostuma com a prisão. Quantas vezes a gente esquece da liberdade que a gente tem em Cristo e volta a querer viver preso? Quantas pessoas, para não viverem a liberdade em Cristo, vivem debaixo de religiosidade? Então, para eu não me sentir culpado de nada, eu vou consultar o presbítero Lúcio, eu não sei aquilo que eu vou fazer, é de Deus ou não é de Deus. Fica essa coisa. Parem com isso. Aproveita a liberdade. Você não precisa de intermediários. Você pode dobrar o seu joelho, fechar os seus olhos e falar diretamente com o Pai Celestial, porque Jesus Cristo é o único mediador. Ele, sendo Deus e sendo homem, se fez mediador por nós e pagou o preço para que nós pudéssemos ter acesso à glória de Deus. Não precisa mais rituais. Não precisa mais os sacerdotes. Não precisa mais intermediários. O acesso é direto. Nós em Cristo somos chamados para a liberdade. Mas a gente se acostuma com as regras e gosta de regra. O serzinho complicado é o ser humano que gosta da tal da regra. É ou não é? Eu já dirigi em outro país que eu fiquei perdido, porque eu cheguei na esquina, não tinha uma placa de pare. Mas por quê? Naquele país, o carro que chega primeiro, passa primeiro. O carro que chega depois, passa depois. E daí todo mundo para, mesmo que não tenha nada. Você chega, não tem vindo ninguém. Você para, olha, daí chega outro carro também para. Chega outro carro, ele para. Daí você chegou primeiro, você engata, você continua. Daí o segundo vai e continua. Funciona. Mas a gente se acostumou com regras. A gente quer regrinha. E aquele pessoal da Galácia, os Gálatas, estavam atrás de uma regra, que era a circuncisão. Por quê? A circuncisão é um efeito na carne, uma marca na carne de uma aliança. Não é? Assim como para nós hoje, a aliança, o anel, né, no dedo anelar, na mão esquerda, significa que a gente é casado. É um exemplo. É interessante que Deus pede para Abraão para se circuncidar, e toda a descendência de Abraão vai sendo circuncidada, antes mesmo da lei. Mas eles queriam ser tão santos, tão santos, que eles queriam fazer a circuncisão para falar, bom, eu vou garantir a minha salvação sendo circunciso. Só que Paulo, traz uma implicação importante. Uma vez que você cumpriu a circuncisão, você vai ter que cumprir toda a lei. Aqueles 680 e poucos passinhos que você tem que fazer todos os dias, todas as cerimônias, todos os rituais, dizimar hortelã, cominho, né? Dizimar o tempero, tudo isso, você vai ser obrigado a isso agora. Se Jesus foi nos colocado para nos trazer liberdade, por que é que a gente vai voltar a cumprir coisas que são da lei? Vai longe. Já imaginou se a gente pensa? Tem igrejas fazendo isso, gente. Tem igreja começando e terminando o culto com chofar. Tem igreja fazendo 5 festas no ano de acordo com as festas bíblicas. Não que não seja importante, não que a gente não possa fazer uma cerimônia comemorativa por algum motivo, não que a gente não possa ter isso. Mas a gente não vai basear nossa salvação nessas coisas. Eu já ouvi gente falando, não tem que tocar o chofar, porque senão a presença do Espírito não vem. Na hora que toca o chofar, a presença do Espírito vem. Querido, o Espírito vive em você. Se você é de Jesus, não tem que tocar chofar coisa nenhuma. É claro que numa ambiência de louvor, como a gente tem de música, o nosso sentimento, o nosso coração fica mais fácil para ser tocado. Mas querido, se a gente tivesse um coral cantando aqui, ia ser bênção. Se a gente tivesse alguém tocando viola, ia ser bênção. Se alguém tivesse aqui com atabaque, mas louvando ao Senhor, seria bênção também. Porque a gente mistura a cultura
com a igreja e com o reino. E as coisas são distintas. A gente tem falado sobre isso. A circuncisão era um chamado para Abraão e seus descendentes. Agora o cara que veio lá da Espanha, de Roma, da Itália, da Grécia, o que ele ia fazer circuncidando se ele já era salvo em Jesus Cristo, já tinha o Espírito Santo? É querer inventar regra demais. E a gente tem que tomar cuidado. Nós somos uma igreja, nós temos uma identidade, nós temos regras. Mas se tem uma coisa que a gente tenta ao máximo não ficar, é ficar preso com elas. Morrer abraçado com as regras. As regras são importantes? Sim, para o convívio pessoal, para o convívio social. Mas elas não são a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja existe onde 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus. Ali é a igreja, porque ele diz que ali ele está. A partir do momento que ele está, ali é a igreja. E o reino você alcança a partir do seu coração arrependido. Ponto. Claro que é bom ter instituição, claro que é bom ter organização, claro que é essencial ter isso, sim. Não estou falando que isso não é essencial. Mas a gente não pode confiar a nossa salvação nisso. Porque a nossa salvação custou um preço muito mais caro, que já foi pago lá naquela cruz do Calvário. Aleluia. Próximo. É interessante que Paulo, logo na sequência, destaca 2 vezes a fé nesse texto. E eu queria chamar a atenção para a gente pensar sobre isso. Primeiro, pela fé, a gente aguarda a justiça. Pela fé, a gente aguarda a justiça. E isso é a nossa esperança. Convenhamos, se todos nós fechássemos os nossos olhos aqui, eu desse 2 minutos para a gente pensar no que você fez de ontem, 7 da manhã, até hoje. Só de ontem para hoje, 36 horas do dia. Se a gente parasse, a gente ia cantar Maranata, vem Senhor Jesus? A gente ia ver muito pecado, muita coisa que a gente fez errada. Não é pouco. É pouquinho. Não. Você pensou... Você quis matar um, você quis xingar o outro, né? Você excomungou o vizinho que fez barulho, né? Bem naquela hora que você estava começando a cochilar. Hoje aconteceu isso, cheguei do almoço, fui dar uma cochiladinha. Domingo é o dia da cochiladinha depois do almoço. Passa carro, caminha, e o pessoal fazer barulho. Ai, meu Deus. A gente erra, a gente peca. A fé, pela fé, é que a gente aguarda a justiça. A justiça foi paga por Jesus Cristo. A justiça de Deus se faz em Jesus. Jesus na cruz do Calvário é o Cordeiro Santo de Deus que é sacrificado por mim e por você. Ele derrama o seu sangue para nos trazer salvação. E é no sangue dele que nós temos confiança de entrar no Santo dos Santos. E é por isso que a gente aguarda pela fé a justiça. Porque pelos nossos méritos, não dá. Porque na lei, se eu cumprisse 660 preceitos da lei, mas 20 e pouco que faltou eu errasse, eu seria pecador, eu seria devedor da lei o tempo todo. Mas Jesus, Ele sim, paga o preço por mim e por você, para que nós tenhamos sabedoria e podemos chegar e confiar na justiça de Deus. E isso é a nossa esperança. Porque se for só por nós, gente, se a gente morresse hoje, fosse escrever um epitáfio, fosse escrever um resuminho da nossa vida, quantas linhas de coisas boas caberiam? E quantas linhas de coisas ruins caberiam? É interessante que na nossa cultura, depois que morre, todo mundo fica santo, é bênção, aleluia. Mas, às vezes a gente causou muito mais dano do que benefício. Às vezes a gente magoou muito mais gente do que abençoou. E isso é humano. A nossa esperança é pela fé, na justiça de Deus, cumprida em Jesus. E isso é a nossa esperança, aleluia. Que sendo Jesus
aquele que ele diz ser, que é o Filho de Deus, o Deus vivo, e que veio, que morreu e pagou o preço do pecado por mim e por você, agora nele nós temos acesso ao céu. E nós nos arrependemos, e por isso é chegado o reino de Deus em nós. É isso, é esperança, é pela fé, não é por obras, não é por aquilo que a gente fez. Isso não significa que você não vai fazer sua parte. Hoje na lição do Habitudes nós estudamos sobre isso, né? A fé, é pela fé que a gente é salvo, não é pelas obras. Mas isso não significa que você não precise fazer seu esforço. Seu esforço não vai valer muita coisa, mas você tem que fazer a sua parte. E mais, a fé atua pelo amor. A fé atua pelo amor. A fé só é verdadeira se ela transborda amor. Transborda amor. Jesus disse que as pessoas no mundo veriam que nós realmente somos ligados a Deus, como Ele é ligado ao Pai, quando elas vissem que nós amássemos uns aos outros. João capítulo 17. Uns aos outros. O amor é a base de tudo. Pela fé, a gente crê em Jesus. Pela fé a gente é salvo em Cristo. Pela fé a gente tem acesso a Deus. Mas se a gente exercer uma fé que não tem amor, essa fé não é de nada. Ela tem que estar transbordada de amor. A fé tem que atuar pelo amor. Próximo, por favor. Paulo comenta que os Gálatas estavam fazendo uma boa corrida. E daí ele fez a pergunta: por que vocês pararam? Por que parou? Parou por quê? Isso é interessante para nós refletirmos na nossa jornada. A vida é uma grande corrida, mas a gente pode parar no meio do caminho. É muito interessante o alerta de Jesus às igrejas no Apocalipse, as 7 igrejas, inclusive igrejas que estavam algumas na Galácia. Permaneçam até o fim. Aquele que permanecer até o fim receberá de mim a pedrinha, receberá o maná, receberá quem persistir até o fim. É uma jornada que a gente precisa continuar. Por isso tem o esforço nosso. Tem que ter esforço. Paulo fala: vocês estavam correndo bem. E por que pararam? É igual uma corrida que de repente está todo mundo correndo, mas tem um sujeito lá na frente, 600, 700 metros na frente, está sozinho. De repente ele sai. Você fala: ué, onde ele vai? E você não vê o que aconteceu e ele sumiu. E tinha tudo para ganhar a corrida. Ele estava liderando a corrida. Ele era o campeão, mas ele desistiu no caminho. Quantas vezes a gente desiste no caminho? E esse é um alerta para a nossa igreja. Nós temos 28 anos de existência. Quantos já ficaram no caminho? Infelizmente. Esse ano alguns já ficaram no caminho. A gente vai atrás, mas querem ficar no caminho. E o alerta para mim e para você é: nós não podemos parar no meio do caminho. A gente tem que continuar correndo bem. A gente tem que estar continuando vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja é evangélica porque ela prega o Evangelho de Jesus. E se ela prega o Evangelho de Jesus, ela é impregnada do amor de Jesus. E ela segue os princípios de Jesus. Temos que correr bem. Não podemos parar. Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com esse negocinho aqui. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É um pouquinho de fermento. As irmãs que fazem pão sabem disso. Não é muito. Eu lembro quando a Ju pedia, agora ela faz quase todo supermercado. Graças a Deus. Que eu não gosto de supermercado, gente, como eu não gosto, mas às vezes eu vou. Mas pedia lá a porção do fermento. Não, um tablete, não, meio tabletinho. Não, pega lá e vai na padaria, pede para cortar, é só 30 gramas. Mas 30 gramas? Daí fazia aquele monte de pão e de bolo. Como assim? É pouquinho. Não precisa muito fermento para estragar a massa. É pouquinho. Não precisa muita influência de Satanás
na sua vida para estragar um todo. Não precisa muita maldade para estragar uma comunidade de irmãos. É pouquinho. É uma fofoquinha. É um disque-disque. É uma meia-verdade. Um pouquinho pode estragar toda a massa. Por isso a gente tem que ter alerta com o que a gente está consumindo. O que é que você tem lido? O que é que você tem visto? Onde é que os seus olhos param? O que é que você ouve? O que é que você alimenta a sua alma? Porque um pouquinho de coisa ruim pode estragar todo o resto. É ou não é? Já me aconteceu isso, de eu estar viajando, ouvindo as minhas músicas, e uma bênção, e eu vi uma mensagem, eu vi outra. De repente a rádio deu um negócio lá no carro, entrou numa rádio com uma música. Jesus, que eu não lembro agora a música, mas é uma música daquelas chiclete horrível. Pois eu fiquei o dia inteiro com a música chiclete voltando na minha cabeça. Eu estava ouvindo só coisa boa, mas uma musiquinha chiclete e faz você pecar, você volta naquela lá, e você começar a pecar. Poxa vida, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente ouve, com o que a gente lê. Por quê? Porque um pouquinho pode estragar tudo. Preste atenção nisso. Próximo. E a pergunta de Paulo àquela igreja é muito interessante. Se a circuncisão é necessária, por que a cruz? Para que a cruz existe? Por que é que eu estou sendo perseguido? Que Paulo já tinha naufragado, já tinha apanhado, já tinha sido apedrejado, já tinha sofrido de 1001 maneiras. E não era por causa de ser circunciso. Era por conta da cruz de Cristo. Então, a cruz é o centro da nossa conversa, é o centro da nossa mensagem, é o centro do Evangelho, a cruz de Cristo. As religiões têm vários símbolos. O cristianismo ainda carrega uma cruz vazia, sem Jesus ali, porque Ele já morreu, e Ele já ressuscitou, e Ele já está vivo, e Ele reina sobre todos. Mas a cruz é fundamental na vida cristã, porque sem cruz não existe mais nada. A gente não pode desmerecer o valor da cruz, colocar outro lugar para, isso que me salvou, isso que me resgatou. Não, é a cruz de Cristo que resgatou-nos. Próximo. Mas Paulo, ele falou de liberdade e escravidão. Que a igreja dos Gálatas estava preferindo ser escrava do que ser livre. Só que agora ele traz um princípio importante. A liberdade não é libertinagem. Eu ser livre significa que eu possa fazer, mas eu só vou fazer aquilo que me convém. Paulo trabalha muito bem isso na carta aos Coríntios. Era um termo de um poeta grego. Tudo me é lícito. E eles usavam isso como filosofia. Tudo me é lícito, eu posso todas as coisas. Mas Paulo te traz uma vírgula. Mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Eu tenho que ter isso claro, que liberdade não é libertinagem. Porque afinal de contas, quando a gente deixa para a gente resolver a nossa liberdade, a gente faz coisa certa, gente? Deixa seu filhinho de 4 anos lá, faz um brigadeirão, deixa no meio da mesa e coloca cenoura, rabanete e chuchu para ele comer. Você acha que ele vai comer cenoura, rabanete e chuchu ou ele vai comer o brigadeirão? Tem dúvida? Eu não tenho dúvida alguma. Ele vai atacar o doce. Por quê?
ele tem liberdade para comer um ou outro. Mas você sabe que não tem tempo para tudo. Tem tempo para comer a sobremesa, mas tem tempo para comer aquilo que é saudável. Quem que dá o limite? É o pai e a mãe, né? Ou deveria, pelo menos. A gente está numa crise social por conta de falta de limites. É ou não é? Muito, muito. Eu vivo isso todo dia. Como pediatra, a gente vê isso diariamente. A crise que a gente está tendo de gente, meninos, meninas ansiosos, depressivos, mal, porque não sabem e eles têm que escolher tudo. Só que não sabem, não têm maturidade emocional para escolher a maioria das coisas. Liberdade é fundamental. Em Cristo, você tem liberdade. Você tem liberdade para orar pelado. Mas você não vai fazer isso no meio da igreja. Porque não convém. Aqui, socialmente, a gente tem que estar todo mundo de roupinha. Mas você está lá no seu banho, adorando a Deus, isso é pecado? Eu já vi gente que tinha medo, eu tomava banho assim, cobrindo, porque, ai, Jesus está me vendo. Ele está vendo você mesmo, mas Ele te formou, meu querido. E ore e cante pelado, com roupa, sem roupa. Você tem liberdade em Cristo. A gente fica prego na regra, né? Senão a gente só está salvo se a gente estiver de terno e gravata. Meu Deus. A gente trouxe, né? Vieram os missionários europeus, nos colonizaram, nos trouxeram o evangelho, graças a Deus também, mas com hábitos europeus. Na Europa, você usar um terno é tranquilo. Aqui a gente usa de vez em quando, porque é pesado. 35 graus você colocar terno, é para emagrecer. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. E a igreja estava confundindo. Já que eu tenho liberdade em Cristo, e Paulo falava muito sobre liberdade, opa, eu vou arrumar confusão aqui, eu vou fazer o que eu quero. Na igreja de Corinto tinha homens dormindo com a mãe e com a filha. Um absurdo. Isso está na lei. E a lei nos dá detalhes sobre isso, que você não deve ter esse tipo de relação. Mas estavam tendo. Por quê? Porque não conheciam a lei e achavam, eu estou livre em Cristo, eu posso fazer o que eu quero. Na própria igreja de Corinto, eles traziam as coisas para a ceia e uns comiam tanto e bebiam tanto a ponto de ficar embriagado, bêbado. Estava terminando o culto, todo mundo alegrão. E chegavam os outros que chegavam um pouquinho depois e não tinha mais nada para comer. Essa é a confusão entre liberdade e libertinagem. Muita gente confunde. Em Cristo você tem liberdade para ser você mesmo. Você não precisa de máscaras. Você não precisa ser personagem. Você pode ser você em Cristo. Mas você não é convidado à libertinagem. E nós vamos ver isso mais à frente. E Paulo contrapõe uma coisa muito interessante. A ocasião à vontade da carne, ela é contraposta com servir aos outros, uns aos outros. E isso é brilhante. Porque afinal de contas, a gente acha que a gente nasce bonzinho, né? Tem aquele teórico que achou que a gente era tudo bonzinho, tudo anjinho. Eu convivo com criança, com bebezinho desde pequenininho. Se tem uma coisa que criança não é anjinho, gente. Você quer um ser cruel? Criança, não é? Tá mamando na mãe, a mãe fez alguma coisa lá que não quer, ela morde a mãe. E dói. As mulheres choram, porque dói pra caramba. E o bebê ainda é perigoso. Vê que a mãe tá brava, tá chorando, sorri ainda. Tipo, ô mãe, fica assim não. Você quer ver um lugar que dá confusão? Junta 10 crianças num ambiente, sai todos os adultos, 10 minutos depois você volta. Vai ter alguém sofrendo bullying, alguém provocando bullying, alguém que já foi mordido, alguém que mordeu. É isso. Por quê? Porque a criança vive o nosso instinto. A nossa vontade é a ocasião da carne. Elas dão ocasião mesmo. O grande trabalho do pai e da mãe é justamente ensinar o filho a temer a Deus para se comportar de maneira adequada para Deus. E com isso se adequar socialmente. É esse o trabalho do pai e da mãe. Porque se for criar seu filho para fazer tudo que ele quer, bonitinho, anjinho da mamãe e do papai, você está criando um monstro.
e esse sujeito pode te matar depois. É um monstro. Um monstro. Porque a pessoa que vive o egoísmo pleno é o psicopata, por exemplo. O psicopata, ele não tem sentimento de culpa. E ele vive tudo por prazer dele. O narcisista é assim, ele só quer o prazer dele. E se exploda todo mundo. Se você me servindo, tá bom. Se você não me servir, tchau. Some da minha vida. Você não presta. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem a carne lutando para a gente. Porque a gente gosta de coisa boa, a gente gosta de coisa saborosa, a gente gosta de contato humano, a gente gosta das coisas que são para o nosso deleite. E esse é o nosso mundo, o mundo do prazer. Faça o que você quiser. A meninada é bombardeada. Faça, você quer beijar? Beija. Beija menino, beija menina, beija traveco, beija qualquer um. O importante é você sentir o beijo, é o prazer. Está te dando prazer, tá bom. Mas a Bíblia nos contrapõe esse sentimento de servir a nossa vontade com o serviço uns aos outros pelo amor. É fácil? É gostoso servir? É melhor quando está cansado você dormir lá no sofá da sua casa ou você ir visitar alguém que está precisando de você? É mais fácil você dormir à noite e fingir que nem viu o celular tocando? Ou é melhor atender e de repente ser uma urgência e você ter que sair correndo para ajudar alguém? A gente não gosta de servir. As pessoas que servem, em geral, são menosprezadas na nossa sociedade. E até mesmo na igreja a gente adulterou isso. A gente fala assim, eu sou ministro de louvor. Né? Daí você vai lá para o grego. Existiam 3 tipos de servos. O doulos, que era o melhorzinho. Eu não lembro agora os outros nomes, os pastores talvez lembrem aí. Tem mais 2 nomes. O ministro é o pior, é o mais ralezinho de todos. Aquele que não sabe fazer nada é o tal do ministro. Daí, eu sou ministro de louvor. A gente inverteu. Serviço é importante para Deus. Para Deus. Quando você dá um copo de água para alguém que pede, você está servindo a Jesus. Jesus disse isso. Eis que eu tive fome e não me deste de comer, ou me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber, ou não me deste de beber. Mas quando? Quando um desses pequeninos precisou e pediu, você estava fazendo para mim. É isso. A gente só tem vitória sobre a carne quando a gente se deixa servir-se aos outros em amor. Mas tem que ter amor. Não é só por obrigação. Se for por obrigação, é esforço humano. E esforço humano não dá em nada. Próximo, estamos caminhando já para a reta final. Qual que é o resumo da lei? Ame o próximo como a si mesmo. Paulo é brilhante. Vocês querem cumprir muito a lei? Vocês querem muito a lei? Vivam a lei. Ame o próximo como a si mesmo. É interessante que esse amor, você primeiro ama como você ama aqui. A comparação é sempre em favor do outro. Eu começo pensando no outro. Eu ajo em favor do outro. Eu atuo em favor do outro. Eu faço bem para o outro. Eu procuro o melhor para o outro. Eu vou e me dedico ao outro. Como eu gostaria que fizessem para mim. Você gosta de ir num lugar e ser bem recebido? Chegar numa casa, ter lá uma mesa bem posta, uma comida deliciosa, uma companhia agradável, uma musiquinha agradável. Faça isso para alguém. Eu tenho insistido muito com vocês, né? Vamos visitar os nossos vizinhos. Leve pão, leve mortadela, leva o que você tiver em casa. Junta as bolachas. A gente chama bolacha aqui no estado de São Paulo, né? O pessoal do Rio são os biscoitos, né? Junte os biscoitos. Junta o chá, faz café, faz alguma coisa, toma um refrigerante, mas faça alguma coisa. Compartilhe, tomando atitude em relação ao próximo. Você iniciando. Porque assim, a lei se cumpre quando eu amo
o próximo como a mim mesmo. Eu começo para o outro e depois eu penso em mim. É assim que é. E a solução é viver pelo Espírito. Mas a gente vive uma luta carne e espírito. E é essa luta que a gente vai ter que estar bem atento. Próximo. Paulo é muito claro. Quais são as obras da carne? Vamos ler junto? Tá fácil ali, ó. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Olha que beleza. É obra pra caramba, hein? Daí você fala assim para mim, mas eu estou tranquilo, irmão Fausto, estou tranquilão. Eu não tenho impureza assim não tenho essa libertinagem não tenho nenhuma idolatria, nunca fui da feitiçaria. Belezinha. Pergunta que eu faço para você, você nunca odiou ninguém? Nunca se irou com ninguém? Nunca teve ciúmes? Nunca causou uma discordiazinha? Uma dissensãozinha, uma fofoquinha? Não? Que bom, se você não conseguiu, parabéns. Mas o que Paulo está descrevendo nada mais é do que a natureza humana pecaminosa. Todos nós somos egoístas. O bebezinho é egoísta, não é? Você quer ver um bebê ficar bravo, é você tirar ele da mãe. Porque para ele, a mãe é dele. Eu lembro o Vinícius, a dificuldade que ele teve de entender que o vô dele era pai da Juliana. Não, é meu vô. Não, é meu vô. Sim, mas é o pai dela. Não, é meu vô. Mas é meu pai. Não, é meu vô. A questão do egoísmo. A gente é egoísta. Sim ou claro? Claro. Nós somos isso aqui. Mas eu não tenho feitiçaria. Tudo bem, pode ser que feitiçaria não seja um pecado para você, mas é idolatria. Quantos de nós idolatram pessoas? Eu não idolatro nenhuma imagem, mas se você idolatra um pastor que você... ele é no céu e Deus na terra, isso é idolatria. Se idolatra um médico, é uma idolatria. Idolatra um professor, é idolatria. Discórdia. Ira, o que mais? Embriaguez. Encher a cara. Orgias, coisas semelhantes a essas. A gente não precisa explicar muito, porque tudo isso faz parte da nossa natureza. E se a gente não olha para a gente e não se policia, a gente produz isso aí. Talvez para você a idolatria não seja o ponto mais difícil, mas a feitiçaria seja o ponto mais difícil. Feitiçaria não seja o ponto mais difícil, mas o ódio seja mais difícil. Enfim, mas todos nós temos problemas com essas coisas. Porque nós somos humanos. Uma vez Adão pecou, Eva pecou, e nós estamos ligados, infelizmente, a esse pecado de maneira genética. Próximo. Mas qual que é o fruto do Espírito? E é muito legal, porque as obras são no plural. O fruto é único. É o fruto. Não são vários frutos. É um só. E qual que é? Vamos ler juntos? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha que bênção. Você gostaria de viver ao lado de uma pessoa que é alegre, que é amorosa, que é amável, que é bondosa, que é fiel, que é mansa, que tem domínio próprio, não se irrita? Não o paraíso? Como que a gente pode? Apenas sendo resultado do Espírito Santo na nossa vida. Somente. Porque cada um de nós
pode ter alguma coisa ali que seja tranquilo. Por exemplo, para mim, paciência em geral é uma coisa que eu tenho bastante. Mas não me coloque num pesqueiro do lado do peixe para ficar esperando o peixe chegar na... Eu jogo um campeonato de xadrez, fico 12 horas jogando xadrez, mas não aguento 10 minutos para pegar o peixe. Todos nós temos os nossos senões aqui. E somente o Espírito Santo de Deus é que faz a obra para a gente ser assim. Agora é interessante que quando as pessoas veem uma pessoa alegre, uma pessoa pacífica, paciente, de longanimidade, de amabilidade, de bondade, o que as pessoas dizem? Nossa, como aquele sujeito é humano. Já repararam para pensar nisso? Né? Um dos elogios que às vezes eu escuto é: nossa, Dr. Fausto é um médico muito humano. Daí você vai perguntar: humano por quê? É porque ele foi paciente, porque ele foi bondoso. Não é humano. É o Espírito. Não é da nossa natureza, é da natureza de Deus, que em Jesus, o Espírito de Jesus habitando em nós, como diz Gálatas capítulo 4, produz esse fruto, aleluia. É o fruto do Espírito, é a ação do Espírito Santo. E para isso, aí sim vai o nosso esforço de orar, de ler a palavra, de meditar na palavra, para que cada vez mais o Espírito flua na nossa vida e a gente produza fruto. Encerrando, conclusão. E o reino, e a igreja, e a cultura? Primeiro, o reino começa quando eu e você decidimos viver e andar pelo Espírito Santo. O reino só existe quando eu deixo Deus reinar em mim. Porque quando Ele reina em mim, o Espírito Santo produz o fruto. E quando Ele não reina em mim, eu posso me dizer cristão, mas eu sou pedra de tropeço. Então eu preciso que Deus reine em mim. O fruto do Espírito só acontece quando o reino chega na minha vida. E ele tem que chegar todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares, em todos os lugares que eu puser a ponta do meu pé. Eu tenho que levar o reino de Deus, porque ele habita em mim, aleluia. O reino começa assim. E a igreja? A igreja só tem o respaldo de Deus, só é realmente a igreja de Cristo quando ela é verdadeira e ela ama um ao outro. Porque se o mandamento que cumpre a lei é justamente amar ao próximo como a ti mesmo, se você não ama o irmão, a gente está fazendo um clube social se a gente faz isso. É um clube de sociedade, de pessoas que se gostam, pessoas que a gente gosta de ver no domingo, na quinta. Não, a igreja, ela existe. Jesus disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos no nome dele, ali ele estaria. Aí existe isso. Mas quando eu realmente dedico a ajudar o meu irmão, a estar com o meu próximo e ajudar a ele e ser útil à vida dele. E a cultura? A cultura, ela pode impactar a igreja, mas ela também pode ser impactada pela igreja. Ela pode impactar a realidade da igreja, porque um pouco de fermento leveda a massa. Um pouco de cultura contaminada pelo pecado pode nos fazer pecar. Mas uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, uma igreja que os irmãos amam um ao outro, é uma igreja irresistível para a cultura, e ela muda a cultura do lugar que ela está. Porque os valores do reino são implantados a partir da nossa vida, da minha vida, da sua vida. Por isso, nós precisamos estar bem alertas. Alertas. Os Gálatas corriam bem, mas eles pararam a corrida. Eles estavam super bem, mas eles abandonaram tudo. Eles estavam muito bem na caminhada, mas eles interromperam, porque eles olharam para trás. E é importante não olhar para trás. É importante a gente ter consciência que o reino começa em nós. O reino de Deus só alcança esse mundo quando ele reina realmente na sua vida e que você produz fruto do Espírito. As pessoas precisam, carecem, estão distantes da glória de Deus,
Mas elas só vão enxergar a glória de Deus através do fruto do Espírito na sua vida, na minha vida. E isso nos dá uma responsabilidade imensa, porque nós sabemos quem somos, nós sabemos a igreja que nós podemos ser no Espírito, e nós sabemos o que temos feito com a cultura e com a realidade. Por isso eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos.